Estamos começando mais um Papo Docente hoje para tratar de mais um componente da parte diversificada do currículo, que são as eletivas de base. Um componente que, por sinal, é muito querido aí pelos estudantes, pelos professores. E para conversar comigo sobre esse tema, para conversar com vocês, a gente tem aqui o professor Bruno Emanuel, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão. Também é especialista em Gestão Educacional e Escolar pela UEMA. Atua como professor, coordenador de área, gestor pedagógico, gestor geral. No ano de 2022, ele desenvolveu a oficina de eletivas e atualmente ele exerce a função de articulador estadual da implementação da reformulação do ensino médio. Ele é a pessoa certa para conversar com a gente aí sobre esse componente e também para falar da grande novidade aí, né, que são os cadernos pedagógicos, o próprio das eletivas. Bruno, seja bem-vindo. No ano de 2022, a gente teve várias formações, né, sobre as eletivas de base, mas ainda existem professores que não atuaram com esse componente curricular. Então é importante assim, a gente apresentar para eles as características gerais, né, desse componente. Beleza. Então, David, primeiramente é um prazer estar contigo e com todos os professores da rede novamente nesse processo formativo junto às eletivas, tá? Que iniciou-se aí desde o ano passado com as oficinas de eletiva, no qual a gente traz várias dessas características nessas eletivas, mas também trabalha uma metodologia. Então, falando em características, é importante ver o quanto a eletiva de base ela é um novo componente curricular, contudo, ela agrega vários conhecimentos antigos e se moderniza, certo? Ao ponto que ela passa de ser um currículo específico para ser um currículo flexível e, acima de tudo, ser temático. Então, quando você tematiza algo, é muito mais fácil você contextualizar o conhecimento que está sendo passado em sala de aula, quando você consegue dar essa contextualização. E a temática ela faz isso, ela propicia essa atividade. Além disso, a eletiva ela consegue, a partir dessa metodologia, ela consegue diversificar e ampliar esse conhecimento, tá? Outro ponto importante é falar da transdisciplinaridade, tá? Que além da interdisciplinaridade, nós temos a trans. Por quê, Bruno? Porque a inter, ela trabalha dentro da formação geral básica. O que eu tenho dentro da minha formação geral básica para ser discutido? A trans, ela transborda essa formação geral básica, esse currículo básico que foi específico lá do ensino médio. Sim. Por quê, Bruno, que ele transborda? Porque eu vou falar da minha comunidade, eu vou trabalhar o problema da minha comunidade. Será que o problema que tem lá no Saviana, ou que tem lá em Imperatriz, ou que tem em Balsas, ele vai ser igual a um do outro? Não vai. Esse conhecimento vai ter em algum livro específico? Pode até ter, mas pode ser descoberto vários outros conhecimentos da localidade, certo? E aí eu consigo agregar essa contextualização, que é um dos anseios dos alunos. Quem nunca escutou o aluno falar, professor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Isso que eu estou aprendendo aqui, como é que eu vou utilizar esse conhecimento? Quê, né? Vai servir para quê? Então, a eletiva ela vem bem para esse, vai servir para alguma coisa. Ela consegue agregar o local onde tu estás. O outro ponto importante da eletiva diferenciada é a mescla de estudantes. A gente sempre trabalhou indo para uma turma X, com a quantidade de alunos X, que vão ficar lá o ano todo. Agora não, a eletiva de base ela consegue trazer para a escola um ambiente onde tu vai mesclar alunos de séries diferentes. Isso propicia um desenvolvimento, tá, com esses outros estudantes, propicia até uma melhor qualidade de vida para os estudantes no ambiente escolar. A partir do momento que esses alunos eles passam a interagir com outros, propiciam uma melhor vivência, uma melhor convivência nesse contexto. A eletiva de base, quando ela traz todas essas características, ela consegue agregar muito mais valor para dentro da escola. Muito bom. E Bruno, é um ano novo, tem novidades aí, e quais são aí as novas orientações, quais são as novidades das eletivas para o currículo estadual maranhense? Sim, para a gente falar das novidades, é importante a gente entender o que já existia de orientações que alinhavam as eletivas de base na rede. Primeiro é a oferta, que é semestral. Um novo diferencial, nós temos normalmente o componente que ele se inicia no início do ano letivo e termina ao término do ano letivo. A eletiva não. Ela se inicia no início, mas ao término do primeiro semestre ela finaliza. E aí ela começa um novo ciclo no segundo semestre. Então, ao longo desse percurso, a gente tem 2 ciclos de eletiva. É diferenciado. Cada ciclo desses são 40 horas aula, tá? Em organização em mais ou menos 20 momentos. Que são esses 20 momentos, Bruno? São os 2 horários conjugados. Cada momento contendo 2 horários. É interessante, a gente pede para que as escolas sempre deixem esses horários juntos para poder facilitar o desenvolvimento da atividade. Temos também, como eu falei, o documento curricular do território maranhense, ele é a base do currículo da eletiva.
tá? Deve ser efetivado esse currículo dentro das eletivas. Ah, Bruno, vai ser dado todo o documento curricular do território? Não. Esse documento ele é trabalhado na formação geral básica, no restante da parte diversificada, nos itinerários formativos. Mas a eletiva tem que mergulhar nele. E a partir daí transbordar, como eu falo, em conhecimentos da localidade. É importante, agora para as novidades, né? É importante a gente entender que antes, lá no ano passado, somente a primeira série tinha eletiva. Este ano não. A gente tem a primeira e a segunda. A diferença é que a primeira série tem 2 eletivas, tá? E a segunda oferta 1 eletiva. Só que são ciclos. São 2 eletivas no primeiro semestre para a primeira série e 2 eletivas no segundo semestre para a primeira série também. Perfeito. Então o aluno ele consegue cumprir ao longo do primeiro ano 4 eletivas. Na segunda série não. É somente 2 horários ao longo do ano. E aí o aluno cumpre 2 eletivas ao longo de todo o ano, certo? Algo também que a gente pode trazer é a questão da avaliação, que apesar de não ser registrada, ela é importante que seja realizada, que o professor observe o desenvolvimento do estudante, porque como todo componente é importante ter uma avaliação processual. O planejamento, o que a gente pede em relação ao mapeamento? Os professores, eles precisam, para dar o caráter interdisciplinar e transdisciplinar, eles precisam ter um alinhamento, tá? Esse ano a gente solicita que as escolas coloquem 2 professores nas eletivas, como prioridade. Mas isso não quer dizer que todas as eletivas vão ter 2 professores. Sim. Cada professor em seu horário. Isso é muito importante. Eles não vão estar simultaneamente na sala de aula. Tá? Mas cada um, primeiro horário de eletiva, professor de geografia, segundo horário, história, por exemplo. E dessa maneira a gente consegue os 2 professores em horários diferentes, mas segurando a mesma temática. E a gente consegue trabalhar de forma multidisciplinar dessa maneira. E aí, o que é importante é que esse planejamento, para eu ter 2 professores trabalhando no mesmo tema, ele tem que ser muito bem casado, ele tem que ser muito bem organizado. Por isso que a jornada pedagógica ela vai se efetivar em relação a isso. Os professores vão sentar, vão pensar na temática e vão discutir a maneira como eles vão trabalhar ao longo do semestre. Por exemplo, uma outra alteração, David, é em relação ao que a gente chamava de ementa de eletiva. A ementa das eletivas foi mudada. Os professores, olha, a ementa não caracteriza muito bem o que a gente está fazendo enquanto eletiva. E nós mudamos, por isso, o nome para plano de eletiva. Nesse plano também existem outros pontos importantes. A gente já vai trazer, além do nome da eletiva, a gente vai trazer o tema que essa eletiva vai trabalhar e vai trazer o problema. Porque na metodologia de desenvolvimento da eletiva, é importante que a gente tenha em mente o problema que a gente quer combater com ela. Um problema próprio da comunidade. Pode ser próprio da comunidade, mas pode ser algo global, mas que interfere na vida desses estudantes. Perfeito. Pode falar, por exemplo, da guerra da Ucrânia, que está acontecendo agora, Ucrânia e Rússia. E aí eu vejo como é que essa guerra pode estar afetando o meu contexto. Será que ela altera? Aí a gente vai pensar, combustível, suplementos agrícolas, e aí vai. Perfeito. Tá? Sempre fazendo esse link com o cotidiano do estudante. Na metodologia, a metodologia ela praticamente é a mesma metodologia, certo? Não mudou praticamente nada. Todos os professores que passaram por oficina de eletiva, a gente caminhou com passo a passo, no qual primeiro é a grande dúvida, o que é uma eletiva? Os professores se surpreenderam ano passado. Bruno, o que é essa eletiva? Como é que eu vou trabalhar com ela? Aí a gente vem. A partir dessa dúvida, a gente pede que eles observem a realidade da comunidade escolar, para poder definir o problema e a temática a ser abordada, tá? Essa definição da temática, eu falo que é o ponto mais sensível, o ponto mais importante. Como se eu fosse elaborar um projeto de pesquisa. Primeiro eu tenho que entender qual é o tema que eu vou trabalhar e qual o problema que eu vou combater. A mesma maneira, a questão da definição da temática. E aí, o que a gente solicita? Por exemplo, projeto de vida dos estudantes deve guiar a escolha dos temas. Bruno, minha primeira série, eu não sei ainda, os alunos estão entrando agora. É um público novo. Eu não sei o sonho desses estudantes, mas eu sei o sonho dos estudantes da segunda série. Eu já tabulei esses sonhos na primeira. O professor de projeto de vida, junto com o professor tutor, participou. Eles já estão até em itinerários formativos, aprofundamento que foram da escolha deles. Então, que tipo de temáticas é mais interessante para esses estudantes? Tá? Eu já tenho um cenário de interesse. Um outro ponto é a realidade local. Sim, Bruno, eu não conheço o projeto de vida dos meus estudantes da primeira série. Então, o que eu peço que vocês observem? A realidade da localidade. Quais são os problemas interessantes que permeiam dentro e ao redor da escola, que eu posso estar combatendo a partir da sala de aula. E aí eu elejo essas temáticas, a jornada pedagógica é muito importante para isso, para estar discutindo quais são os temas mais interessantes desse local. E nós não podemos perder de vista, nessa escolha da temática, 2 pontos, que é a questão do currículo e do plano de ação escolar. Nós sabemos que houve uma redução
tinha componentes com 3 horários, com 2 horários e reduziu para 1 horário. Então, será que eu vou conseguir efetivar todo esse currículo previsto para aquela série? Não, Bruno, eu vou ter que enfatizar em pontos chaves, em conteúdos chaves. De que maneira que eu vou fazer isso? Eu percebo o que eu não vou conseguir trabalhar durante o ano e eu trago para as eletivas. É uma maneira de eu ampliar e intensificar esse conhecimento, certo? E o plano de ação escolar, ele trabalha com problemas. O plano de ação escolar, ele expõe os problemas escolares a nível de habilidades de língua portuguesa, de matemática, de evasão, de retenção escolar. Então, a partir desses índices, eu posso pensar de que maneira eu posso trabalhar, qual é a melhor temática para eu fazer esse envolvimento do estudante. O terceiro, o quarto e o quinto passo. O terceiro e o quarto é o quê? São as habilidades e competências e os objetos de conhecimento que eu vou trabalhar dentro da minha eletiva. Como é que eu escolho isso? O professor ele tem essa pergunta, né? Bruno, o que eu vou trabalhar na minha eletiva? É simples, olha o problema. Se meu problema, por exemplo, for a questão das drogas, alto índice de uso de drogas na comunidade onde eu estou inserido, o que eu posso trabalhar de habilidade e competência contra esse problema? Ah, Bruno, eu quero ver habilidades que desenvolvam o senso crítico do estudante. Aí eu penso, a gente já vai passar para a metodologia, eu guardo essa informação. Eu tenho que trabalhar uma habilidade que combata o problema da droga. E o objeto de conhecimento? Quais são os dados em relação à droga? Como é que a sociologia pode trazer análises sociais desses problemas? Existe no currículo isso. Como é que a biologia pode apresentar as maneiras que as drogas fazem mal para o organismo? Como é que a química pode explicar essas substâncias? Cada professor pegar essas temáticas, né, e trazer para ele. Justamente. Então, sempre pensando nisso. Quando eu tenho bem focado o meu problema e o meu tema, eu consigo tranquilamente puxar minhas habilidades, competências e objetos de conhecimento. E, por fim, o outro ponto sensível é esse, metodologia. Porque se eu quero desenvolver, eu coloco como competência, desenvolver um desenvolvimento de um centro crítico no estudante para que ele não use drogas. Como é que eu posso fazer isso? Um debate. É uma metodologia. Sim. Ela vai conseguir agrupar o quê? Argumentos. Esses argumentos que são a favor e argumentos que são contra. A partir daí, eu faço com que o aluno ele intensifique, ele faça a expansão do seu conhecimento e comece a criticar. Será que é interessante mesmo o uso de drogas? Seja elas lícitas ou ilícitas? Quais são esses prejuízos que são desenvolvidos não só no meu corpo, mas em toda a sociedade? E aí o aluno ele tende a crescer, tende a se desenvolver criticamente em relação ao problema. Muito bom. Só que a gente não pode fechar somente em relação a competências e habilidades. A gente tem que ver os eixos estruturantes, que para mim são os pontos chaves que fazem com que a contextualização e a beleza do conhecimento se apresente dentro da sala de aula. Então, vamos imaginar, eu estou falando de droga. Eu quero proporcionar o eixo estruturante, mediação e intervenção sociocultural. De que maneira a minha eletiva pode ajudar a sociedade a mudar, para além da sala de aula, além dos debates. Ah, Bruno, eu quero fazer esse debate, eu vou organizar lá na praça da minha comunidade, eu vou fazer esse debate. Eu estou conseguindo levar uma intervenção para dentro da comunidade? Estou. A partir de uma competência que eu estou desenvolvendo através da metodologia debate. E automaticamente eu faço a intervenção e mediação social, sociocultural, através desse debate em um local mais aberto. Tem outras formas, eu posso criar cartilhas, e essas cartilhas elas trazerem os malefícios para a sociedade, os malefícios para o corpo em relação às drogas. E aí eu também, se eu conseguir fazer com que essa cartilha chegue na mão das pessoas, dos pais, das pessoas que se utilizam dessas drogas, eu estou conseguindo levar informação que pode mudar a realidade da localidade. Perfeito. Então, isso é apenas exemplo de um desses eixos e como ele pode ter uma funcionalidade. E o aluno ele começa a entender a importância do conhecimento, que não é só aquela aula de relacione os malefícios ao seu corpo do uso das drogas, sim, para além disso. Perfeito. E, por fim, o plano de ação escolar. Nós temos que entender que toda a escola ela tem que desenvolver o aluno para a língua portuguesa e para a matemática. Ah, eu sou professor de biologia, mas será que eu não vou ter que trabalhar razão, proporção, porcentagem, leitura e interpretação de gráfico com meus estudantes? Vou. Quando eu estou trabalhando droga, será que eu não posso trazer todos esse cenário para cá, para a conversa? Sim. E dessa maneira, eu faço com que o plano de ação escolar gire em habilidades de matemática, de língua portuguesa, e aí vai. Tá? Perfeito. Perguntas importantes que podem ser feitas. Por exemplo, investigação científica. Investigação científica. Qual a situação do entorno?
da minha escola, do meu bairro, da minha cidade, em relação ao problema abordado. Então, quando eu começo a ver, meu tema é droga, como é que eu vou trabalhar a droga nessa comunidade? Embora entender como é que é o uso das drogas dentro das famílias. Aí eu faço uma pesquisa. O professor trabalhando nos eixos, né? A interrogação que ele deve se fazer quando ele for pensar numa metodologia para o eixo estruturante. Perfeito. Processo criativo, quais são as atividades lúdicas que possam desenvolver o protagonismo do estudante? Mediação e intervenção sociocultural, a pergunta que ele vai fazer é de que forma a minha eletiva pode intervir no problema e na realidade local? Quando eu vou falar de empreendedorismo, as pessoas se perdem, elas pensam que o empreendedorismo tem a ver com venda de produtos. E não é só isso, isso é apenas uma parte. O empreendedorismo social ele vai para além, ele vai para toda a elaboração de um planejamento para você conseguir algo. Então, se eu estou falando de cartilha, a cartilha ela vai aparecer do nada? Não. Então, o professor ele vai ter que, junto com a turma, planejar de que maneira eles vão levantar recursos, de que maneira eles vão conseguir papel, impressora, como é que vai ser todo o layout, aí eu trabalho o processo criativo, como é que eu vou, aonde é que eu vou entregar. Então, todo esse planejamento, ele é o empreendedorismo em desenvolvimento. Perfeito, perfeito. E Bruno, o professor deve estar curioso para ver na prática como é que ele vai trabalhar esses eixos. Tem como trazer um exemplo para a gente aí de uma eletiva abordando os 4 eixos? Sim, sim. Por exemplo, eu vou trazer, nós sabemos que grande parte das nossas escolas elas estão situadas em zonas rurais. Grande parte das escolas estão em zona rural. Então eu trouxe horta escolar, que foi uma eletiva que foi redundante em vários espaços do nosso Maranhão. Então eu vou trazer uma análise a partir dos eixos estruturantes, de que maneira esses eixos podem estar trabalhando junto à horta escolar. Por exemplo, investigação científica. Será que é interessante entender quais são as técnicas de plantação e de cultivo na minha comunidade? É interessante. Eu sei quais são elas? Não, mas eu pesquiso. Investigação científica. Qual a produtividade dessas técnicas diferenciadas? Eu sei? Não, mas eu pesquiso. Tá? Outro ponto, comparar método. Para além da comunidade, dentro da minha escola, eu vou fazer lá um canteiro. Que tal eu fazer um canteiro com uma adubação, com uma forma sustentável de adubação? E que tal eu fazer um outro canteiro com uma forma rudimentar, uma forma mais tradicional de utilização? Por exemplo, a terra com materiais queimados, com vegetais queimados e fazer a adubação a partir dessas cinzas. Bora ver quem produz mais. Eu agrego para o estudante que tem um pai que está trabalhando na lavoura, ele vai fazer, papai, se o senhor utilizar essa outra técnica, a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai produzir mais, entendeu? Interessante que ele já vai para a universidade com esse eixo desenvolvido, né? Sim. E na faculdade ele vai ter que exercer muita pesquisa científica, ele já chega lá gabaritado, né? Sim, sim. Normalmente a gente vai se deparar com investigação científica só lá no meio acadêmico, só no 3º grau. E aqui não, a gente já traz essa oportunidade para o estudante e motiva ele, quem sabe, para traçar essa linha no futuro. Perfeito. Trabalha o projeto de vida dele. Mediação e intervenção sociocultural junto à horta escolar. Nós temos, por exemplo, a divulgação dessas técnicas de plantio que são melhores sucedidas, que foi testada na escola. Nós temos a divulgação de técnicas de conservação das hortaliças. Aí eu produzo hortaliças, mas elas estão se perdendo muito rapidamente. De que maneira eu posso desenvolver para poder fazer com que ela não fique inviável em curto tempo? Próximo, efetivar parcerias. As parcerias foram efetivadas em várias eletivas em 2022. Então, se eu trago essas parcerias para começar a dar palestras sobre cultivo para os pais dos estudantes que trabalham em zona rural, eu trago uma mudança, eu trago uma intervenção. Processo criativo. Nós temos desde receitas culinárias, a partir de reaproveitamento, por exemplo, de materiais que seriam desperdiçados. Processo criativo, eu posso trabalhar em design diferente de horta. Bora ver hortas verticais, hortas horizontais, horta tipo mandala, então eu trago um processo diferenciado. Nós temos, por exemplo, o desenho do desenvolvimento vegetal. A gente vai fazer a plantação de cheiro verde. Bota os estudantes para começar a fazer o desenho desde a germinação até a fase de colheita. E aí eles vão ver como foi que aquilo ali desenvolveu. Eu trabalho as partes do vegetal e posso chegar até mais fundo com atividades de microbiologia, tá? De microscopia, no qual ele pode cortar esses tecidos de raiz, de fruto, de folha e apresentar no microscópio. E o aluno começa a ter outro entendimento de célula, de tecido vegetal, e aí a gente agrega muito conhecimento. Por fim, o empreendedorismo. Desde pesquisas de mercado, a questão de precificação, lucratividade, custo variável, custo fixo, é trabalhado no empreendedorismo, mas também do planejamento para a colheita, para armazenamento, para a distribuição. Tudo isso, por exemplo, comissões mistas dentro da escola, ter professores, gestores, estudantes, pais,
voltados para um fim agrícola, com pensamento em desenvolvimento agrícola. É possível? É, tá? E a produção de cartilhas, como eu falei, eu produzir uma cartilha que vai divulgar essas técnicas. Eu trabalho em empreendedorismo, como eu disse lá na questão das drogas, desde o processo de confecção à distribuição. Sim. E Bruno, está claro para a gente que existe uma riqueza metodológica muito grande, né, em torno das eletivas. Com certeza isso já trouxe vários resultados positivos para a educação do Estado. O que tem de dado aí que essas eletivas proporcionaram para a educação maranhense? Sim, apesar de ser um componente recém-nascido na rede, a gente já tem vários exemplos de premiações e de bons resultados, como premiações em feiras, Olimpíadas e outros eventos. Aqui a gente tem, por exemplo, a melhor amostra científica em ciências humanas. Da onde? Lá da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Então, foi possível por quê? Porque foi desenvolvida uma eletiva. Se fosse o clássico, tradicional, talvez a gente não conseguisse esse resultado. Nós temos 95% dos trabalhos das escolas da primeira feira de Ciência e Tecnologia e Inovação do Maranhão, onde 4 polos aí, houve toda a produção de todo o Maranhão trabalhando em uma feira feira gigantesca. E a maior parte dos trabalhos lá eram relativos a eletivas, tá? E por fim, nós temos aqui o professor Marcelo, professor que ganhou o prêmio Educador, ficou entre os 50 melhores do prêmio Educador Nota 10. Um prêmio de renome nacional, e ele trabalhou a realidade da localidade de um bairro de São Luís, da cidade operária. E aí ele trouxe sobre a questão de o que tem na minha quebrada, quais são as novidades que tem, qual é a minha história, a minha quebrada tem história. E aí ele trazia essa vertente, trazia esse nome diferente da eletiva e cultivou e fez com que os estudantes se motivassem bastante para trabalhar. Não à toa, ele ficou entre os 50 melhores. E agora a gente vai finalizar o nosso papo docente com a novidade, né, Bruno, que é o nosso caderno. Então, assim, fala pra gente desse caderno e como esse caderno vai ajudar o professor no seu planejamento também de eletivas. Sim, como a gente viu, o que acontece? Nós tivemos oficinas de eletiva no passado para tentar ajudar o professor que, devido a toda essa diversidade metodológica e todo esse diferencial da eletiva, foi necessário fazer uma oficina. Só que essa oficina, ela não conseguiu como um todo trazer algo permanente para o professor, para que ele pudesse se apoiar. Sim. Daí foi pensado no caderno de orientações pedagógicas para a eletiva, um material no qual o professor vai ter todo o conhecimento que ele precisar para desenvolver. Tudo isso que a gente conversou aqui está lá no caderno, tá? Como foi que a gente conseguiu isso? O ciclo de acompanhamento formativo é uma metodologia também de acompanhamento das escolas, e lá a gente conseguiu abrir um canal de comunicação com os professores. O grupo de acompanhamento do ensino médio, o GAEM, ele esteve presente em todas as escolas, praticamente, da rede regular. E aí a gente conseguiu lá escutar o professor falava, estou com dificuldade de construir essa minha eletiva. Como é que eu faço? Eu preciso de um material para me apoiar, e o caderno veio para isso. Ótimo. O que nós temos, por exemplo, qual é o objetivo do caderno? O que ele traz? Ele traz as características gerais dessa eletiva, ele traz a metodologia para a construção da eletiva. Para além disso, ele trabalha área por área. Ele vai dizer como cada área do conhecimento pode atuar na eletiva. Então, nós temos temáticas diversas, nós temos habilidades e competências importantes a serem desenvolvidas, como eixos estruturantes, junto aos eixos estruturantes, são habilidades novas, tá? Temos ações para a utilização desses eixos, e para além disso, a gente traz 4 planos de eletiva que são exemplos. Na hora que o professor novo, esse professor que nunca pegou eletiva, e agora esse ano ele está mapeado para ela, quando ele pega os planos de eletiva, a gente tem 4 para cada área. Quando ele vai olhar esses planos, ele vai entender como é que funciona realmente a construção desse plano e como ela deve funcionar metodologicamente. Perfeito. Por isso nós trouxemos. Bruno, eu tenho que fazer aquela eletiva, tenho que replicar a eletiva que está no caderno? Não. Ah, Bruno, mas eu achei muito boa, eu posso usar? Pode. Mas se você quiser, e é muito melhor você utilizar a sua realidade para desenvolver uma eletiva. Então, a gente parte do início, que fala da introdução e do planejamento. Então, essa introdução traz as características e as diretrizes, depois a metodologia, depois a gente conversa sobre eixos estruturantes, feirão e inscrição na eletiva. Como eles vão organizar esse processo, está lá no caderno também, né? Tudo organizado. E o processo de melhoria contínua, que é como eu já fiz uma eletiva no passado, e esse ano? Será que essa eletiva pode melhorar? Pode. O que eu tenho que olhar? E o caderno ele traz também essa outra metodologia para eu melhorar ainda mais esse processo.
Por exemplo, nós temos aqui dentro da área de conhecimento, aprendizagens, cada área tem cada tópico desse. Na área de humanas, na área de natureza, linguagens e aí por diante. Aprendizagens esperadas, temos a interdisciplinaridade nessa área, temos o planejamento necessário a ser efetivado, nós temos o arranjo entre habilidades e eixos estruturantes, temos exemplos de temáticas. O professor Bruno, estou com dúvida na temática. Lá a gente coloca vários exemplos para que o professor ajude e auxilie esse professor, além dos exemplos de planos de eletiva confeccionado. E Davi, foi um prazer estar contigo e todos os professores da rede. Trago essa pequena frase: educar é preciso. É importante a gente motivar nossos estudantes, motivar nossos professores com essa nova possibilidade que são as eletivas para o nosso estado. Muito bem. Esse foi o nosso papo docente sobre eletivas. Que seja um ano de muita produção, muito conhecimento e de muito desenvolvimento, né, dos nossos estudantes. Até o próximo.